E daí, vocês, para que a conversa fique mais interessante, melhor eu falar de acordo com o interesse de vocês e não com o meu, né? Porque eu não sei bem assim o que vocês têm desejo de entender e tal. Porque basicamente eu explico as coisas, né? E aí, se vocês me fizerem perguntas sobre o que vocês gostariam de entender ou alguma coisa que vocês gostariam de conversar, a gente conversa. Eu montando o alicerce do que eu faço, vocês vão entender o tipo de coisas que eu explico, né? Então vamos lá. Para quem não me conhece, aqui na sala tem alguns alunos meus, já me conhecem, né? Meu nome é Ferrari e eu sou professor de autociência. Esse é o primeiro passo, né? O que eu posso contar sobre mim. Autociência, aí precisa entender o que é autociência. Autociência é a prática que produz autoconhecimento. Então, hoje, atualmente, eu tenho 56 anos. E do momento em que eu comecei a me interessar por autoconhecimento até o dia de hoje, ou até a criação da oficina, que eu vou acabar passando por lá, vocês não sabem do que é oficina também, eu fui descobrindo muitas coisas sobre o ser humano, sobre o que é ser humano. E essa descoberta que eu fui fazendo foi eu produzindo autoconhecimento. E chegou um determinado momento, então no começo eu era aluno, né? Eu era estudante. Eu não dava aula para ninguém, eu ia atrás de me entender, descobrir as coisas. Mas quando você aprende uma coisa, quando você entende uma coisa, surge em você o desejo de compartilhar essa coisa. É interessante observar, por exemplo, como esse desejo é espontâneo e genuíno no ser humano, né? Qualquer coisa que você entende e aprende, descobre, você tem o desejo de compartilhar, é genuíno. Um exemplo muito ilustrativo disso são os tutoriais do YouTube. No YouTube tem tutorial para tudo. Para tudo. Tudo você imaginar. Tem tutorial até para coisa que você não imagina que poderia. E o que é um tutorial? Um tutorial é alguém oferecendo, compartilhando uma descoberta, um conhecimento que ele teve, alguma dificuldade que a pessoa passou, e aí ela descobriu como resolver, ela vai lá. É muito comum a gente ter algum problema, por exemplo, de informática. Não sei se é o mais comum, mas o de informática é muito comum. Você está mexendo em algum site, algum programa, algum aplicativo, você não sabe como é que lida com aquilo. Você vai lá no YouTube e digita como... Pegar um que eu entrei outro dia. Eu estava mexendo no site, aí, até que hoje em dia também tem a inteligência artificial que ajuda muito a fazer isso, né? Como resolver o negócio de... do link, não sei o que, sei que lá. Esqueci o nome. Aquele link que tem o nome do site e tal. Aí tinha um tutorial lá explicando, e o tutorial era sensacional, porque, pum, o cara, esses assim, que é coisa de internet, eles filmam a tela, né? O cara filma a tela, aí ele mostra, ó, passo 1, vem aqui, aí ele mostra o cursor. Ele tem gente que faz tutorial com tanto capricho, impressionante. É uma videoaula mesmo. Aí o mouse da pessoa brilha para você ver para onde ela está indo. Aí você vê onde ela está clicando, ela clica, aí abre a janela, fala, agora vai aparecer isso. Aí você clica.
Aí ela te dá o passo a passo para você resolver o problema que você está enfrentando. Quando ela fez isso, ela passou pelo mesmo problema. Em geral, é assim. E também tem pessoas que fazem tutorial e compartilham porque acaba gerando movimento para o trabalho deles e tal, mas ainda assim é um interesse genuíno de compartilhar. Então, eu tive, conforme eu fui adquirindo autoconhecimento, foi ficando cada vez maior em mim esse interesse genuíno de compartilhar as coisas que eu tinha descoberto. Para dar um exemplo para vocês de um desses casos, quando eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, eu praticava meditação numa escola esotérica. Eu morava em São Paulo, hoje em dia eu não moro mais lá, eu era jovenzinho. Era muito louco, porque nessa época eu era motoqueiro. Eu lembro bem desses eventos, que eu trabalhava numa firma que era fazer entregas de fotocópias, mas não eram fotocópias comum, era cópias heliográficas. Cópia heliográfica é aquelas cópias gigantes que hoje em dia não se faz mais cópia, já se imprime direto numa, acho que chama plotter, uma impressora grande. Fazia umas cópias tipo xerox desses projetos de... Adoro contar histórias, né? É divertido, então eu vou contando aqui um pouco. O engenheiro faz a cópia no papel vegetal, aí passa nessa máquina e faz uma cópia oleográfica e o motoqueiro leva para a obra para entregar para o engenheiro que está lá, ou o mestre de obras, para tocar a obra. E sempre tinha coisa para entregar no último período. Tipo assim, você trabalhava de manhã normal, de tarde às vezes dava uma baixada, só que quando estava dando a hora de ir embora, chegava um cliente e falava: preciso de entregar esse projeto urgente, não sei, porque para o cliente é sempre urgente, né? Ele não está nem aí com o motoqueiro. Aí eu tinha que entregar, e a sessão nessa escola, que eu praticava meditação, que tinha prática de meditação, tinha horário para entrar. Se você não chegasse no horário, fechava a porta, você não podia mais entrar. E aí eu lembro, nossa, eu cortando a cidade de moto, assim, né? Eu entregava o projeto, zum, 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 e aí chegava lá para a prática da meditação. Quase sempre eu conseguia chegar antes da porta fechar, às vezes não. Mas imagina como é que eu entrava na sala, por isso que eu contei essa história, né? Chegava pilhado, né? Chegava pilhado, porque eu tinha cortado São Paulo inteira a 1000 por hora, passando naqueles corredores de motoqueiro que nem doido, assim, para chegar, sentar e ficar parado fazendo nada, né? Mas, enfim, eu ficava sentado lá na sala de meditação. E aí ficava praticando meditação. E a instrução que eu tinha, bem, hoje em dia eu sei que era equivocada, não era correta, era que eu deveria não pensar. Eu deveria alcançar um estado de não pensar. Então eu tinha que parar de pensar. E aí eu ficava sentado lá na cadeira da sala de meditação, era uma cadeira, e eu ficava tentando não pensar. E quanto mais eu tentava não pensar, mais eu pensava em que eu deveria parar de pensar. Então, imagina, era assim: para de pensar, não posso pensar, eu tenho que parar de pensar. Nossa, eu não consigo parar de pensar. Então eu ficava o tempo todo pensando, pensando. E foram anos fazendo isso. Não muitos anos, foi um ano, 2 anos. 2 anos, uns 2 anos. E eu comecei a achar que eu não levava jeito para coisa, ou que devia ter alguma coisa errada, eu estava fazendo alguma coisa errada, enfim, porque eu não conseguia.
parar de pensar. Daí um dia eu tive o que eu chamo na oficina de despertar existencial. E aí quando eu tive um despertar existencial, eu descobri que isso era um equívoco, né? Que meditação não era parar de pensar. Era entender que o observador do pensamento não pensa. Ele observa o pensamento. É igual como se você se dividisse em dois, sabe? Você é um músico. O pensamento é a música que você está tocando. Sabe quando você está tocando a música? Você está ouvindo a música. Você toca a música e ouve a música. Quando você está em meditação, você está fazendo isso. Você está sabendo que você está ouvindo a música que você está tocando. E quem está sabendo que está ouvindo a música não é quem está tocando, entre aspas, né? Dividindo entre observador e observado. Então, o pensamento era o observado e eu era o observador. E é por isso que se dizia que meditação era não pensar. Porque o observador não pensa, ele observa o pensamento. Quem pensa é o pensamento e não o observador do pensamento. Simples assim. Aí, quando eu entendi isso, puta que pariu, então é isso, tal. Por que não me disseram antes? Não me disseram antes porque ninguém entendia isso também. Estava todo mundo equivocado, igual eu. E outras pessoas não conversavam sobre isso. Eu achava, hoje em dia, pensando, é bem estranho. Né? Elas deviam conversar, tipo, eu não consigo parar de pensar. E o outro falou, também não, deve ter alguma coisa, deve ter alguma coisa. Ninguém conversava disso. Todo mundo sentava lá e fingia que estava fazendo funcionar. Enfim, quando eu descobri, surgiu em mim o desejo de compartilhar o erro, né? Como se fosse esse do povo fazendo tutorial por YouTube. Aliás, foi bem assim que eu comecei com o meu trabalho. A partir desse momento que eu descobri esse equívoco, foi aí que eu comecei a compartilhar autoconhecimento. Eu comecei a explicar para as pessoas esse erro que eu cometia e que muitas pessoas cometiam em relação à meditação. Isso foi há muito tempo atrás, nós estamos em 2022, sei lá, foi no começo do YouTube. Eu lembro que estava começando no YouTube, devia ser tipo anos 2000 alguma coisa. Muita gente nem tinha nascido ainda, que me ouve, nem tinha nascido. Eu lembro, para carregar no YouTube, você tinha que ficar esperando horas para carregar um vídeo e tal. Era horrível, Olha, eu ainda tenho uma dúvida, cara. Como que você Deixa eu, sabe que você não deixa eu estava concluir. equivocado? Deixa eu concluir que aí você fala. Concluir essa parte da história. Aí que eu tive o desejo de compartilhar isso aí. Aí eu fiz uns vídeos que ensinavam, estou falando do YouTube, então vou por aí, né? Eu fiz uns vídeos que ensinavam as pessoas a meditarem. Só que eu usei uma pedagogia que nunca ninguém tinha usado antes. Porque, assim, haviam poucas pessoas que falavam sobre meditação no Brasil. Tinham poucas que falavam no mundo, porque também a internet estava começando, o YouTube estava começando e as pessoas estavam começando a pegar a informação globalizada. Mas o grosso da coisa sobre meditação, autoconhecimento, era em inglês. E tinham poucas pessoas que falavam em português. E dentro dessas poucas pessoas, nenhuma falava do jeito que eu decidi falar. Por algum motivo, que eu não sei dizer, né? Na minha história, eu aprendi uma coisa que chamava significante significado, que veio da faculdade de comunicação que eu fiz. Que nem deveria ter feito, mas é uma outra e longa história. Como que eu fui cair numa faculdade de comunicação. Mas tinha uma aula lá nessa faculdade que chamava semiótica. Semiótica é o estudo, é a filosofia da linguagem. É uma cadeira de linguística.
ela estuda a relação entre os significantes e os significados. Tinha essa matéria, e você tinha que fazer essa matéria para passar de anos. E todo mundo levava bomba nessa matéria, inclusive eu. Né? Era bem sutil essa matéria, ele dava com uma questão de percepção. Hoje em dia eu acho bacana, mas na época, jovenzinho, que só matava a aula e ia para o bar, era um saco. Né? Mas essa matéria falava sobre significante e significado, que era assim, tipo, eu posso pegar a palavra assim, A-M-O-R. É só 3 letras, né? A-M-O-R. A-M-O-R. Só que na hora que você vê essas 3 letras, A-M-O-R, você lê amor. E na hora que você lê amor, surge um significado dentro de você. Então, A-M-O-R, na semiótica, chama significante, é o signo, o símbolo. E aquilo que surge dentro de você quando você entra em contato, quando um observador entra em contato com o signo, com o significante, chama-se significado. A semiótica estuda isso quase que só em relação às palavras, por isso que é uma cadeira de linguística. Quando eu entendi o lance da meditação, eu entendi que isso acontecia com tudo, que os significantes não eram só as palavras, A-M-O-R, P-E, P-E-T-O, que dá essa cor aqui, preto. Tá? Tudo que você está experimentando é um significante. E quando você experimenta um significante, surge um significado dentro de você. E até aí tudo bem, mas tem alguém observando isso? Esse processo de significação, do surgimento do significante, da observação do significante e o significado surgindo em decorrência do significante. E você está observando isso, é o processo de meditação. Aí eu fiz esse vídeo, foi o primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube, primeiro de todos. Chamava, deve ser 2001, Significante, Significado e Meditação. Se vocês forem no YouTube digitar esse título, Significante, Significado e Meditação, vocês vão encontrar um vídeo de um professor da USP, que também é professor de budismo. E aí, quando ele viu esse vídeo, ele apaixonou e começou a divulgar para os alunos dele. E quando eu comecei com o trabalho da oficina, todo o trabalho anterior da oficina eu deletei, eu retirei da internet. Por isso vocês não vão encontrar nada do meu canal disso aí. Mas esse ficou o vídeo desse cara aí, desse professor da USP. E foi o primeiro vídeo que eu fiz. Aí começou a fazer sucesso. Por quê? Porque ninguém falava de meditação no Brasil e ninguém falava com essa pedagogia que eu inventei. E até hoje não conheço ninguém que use. Mas eu usei, porque eu achei que era o jeito mais fácil de explicar para as pessoas como é que elas fazem para meditar. Porque o que acontece? Você reage à vida não à toa. Você reage por causa... A sua reação à sua experiência da vida, estou simplificando, tá? A sua reação às coisas que acontecem vem por conta disso, desse processo do significante e do significado. E se você está dormindo, ou seja, não está observando isso acontecer, você vai viver mal. Você vai cair na mecanicidade desse acontecimento, que vai se desenrolar e vai conduzir a sua vida, e você vai experimentar isso com um adormecimento consciencial. Mas se você está observando esse processo, aí você lida melhor com ele, e você tem a possibilidade de escapar de várias coisas que te fariam viver mal.
você teria a possibilidade de escapar, tem a possibilidade de escapar de coisas que te fariam viver mal. E é por isso que a meditação conduz para o que se chama despertar da consciência, iluminação. Porque não perceber essa coisa do significado é o adormecimento. É a consciência adormecida, não percebendo. Perceber a consciência desperta, iluminada e tal. Aí eu comecei a compartilhar essa coisa de meditação. Aí eu criei um blog que chamava Pegando o Buda para Cristo. Muito louco. Por quê? Porque eu sou escritor e eu tive a seguinte ideia quando eu sou escritor de literatura, né? Originalmente, eu não comecei como professor de autociência e autoconhecimento. Eu acabei escrevendo livros por conta que eu já era escritor, mas eu era escritor sobre autoconhecimento. Mas é que eu era escritor de literatura. Então, quando eu comecei a ter essas eurecas existenciais de autoconhecimento, eu percebi que tinha muito a ver com coisas que o budismo falava. Aí eu tive a seguinte ideia: sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever cartas para Buda. Eu vou escrever cartas como se Buda fosse um amigo meu e eu fosse mandar uma carta para ele. E quando você manda uma carta para um amigo seu, você escreve como se estivesse conversando com um amigo seu. E aí, mano, tá ruim aqui, não sei o quê. Você vai falando como se estivesse conversando com um amigo. E aí, nesse blog, nem tem mais blog hoje em dia, né? Também foi na época do começo dos blogs. Eu fazia isso, eu escrevia cartas para Buda, como se ele fosse meu amigo, e ficava enviando cartas para ele, falando de coisas de autoconhecimento e tal. E as pessoas foram também se interessando por isso, foram se interessando. Aqui eu vou dar um pulo gigantesco nessa introdução. O pulo gigantesco é que aí chegou o momento que eu já tinha muito autoconhecimento para compartilhar e eu precisava estruturar isso. Foi quando, digamos, simplificando também a história, foi quando eu criei a oficina. Que é, hoje em dia, essa escola de autociência que já tem 15 anos de serviço prestados. Uma escola gratuita, totalmente gratuita, tudo é gratuito. Então. E para explicar para as pessoas, no começo eu nem gostava de chamar as pessoas que conversavam comigo de alunos. Mas eu fui percebendo que era mais fácil, né? Elas me identificavam como professor e tá bom, então que fique assim, né? Não tem problema. Aí essas pessoas vinham conversar comigo para eu poder explicar para elas. Em geral, o que as pessoas querem saber, o grande interesse das pessoas, não é em geral não, né? No final das contas, o interesse de todo ser humano, né? Vamos ser bem claro e franco e direto, botar as coisas em cima da mesa. O interesse de todo ser humano, quer ele saiba ou não, porque às vezes ele não sabe que esse é o real interesse dele, mas né? O interesse de todo ser humano é pela felicidade. Simples assim, né? Todo mundo quer na vida é ser feliz. Só que o que acontece é que as pessoas não são felizes. Elas não são. Elas vivem em sofrimento, elas vivem muito mal. Elas, citar os 3 maiores nomes dos sofrimentos atuais. As pessoas vivem deprimidas, né, desanimadas, deprimidas, depressivas. As pessoas vivem em pânico e com medo disso, com medo daquilo e tal. E as pessoas vivem estressadas, em pé de guerra, né? Então, isso é o ser humano vivendo em sofrimento. Ele quer viver em paz, tranquilidade, né? Quer viver bem,
quer ter ânimo de viver, acordar de manhã e sair da cama, mais um dia, mais um dia para aproveitar, e não, puta que pariu, mais um dia de merda para sobreviver. Entende? É assim que as pessoas querem felicidade. Aliás, não é só as pessoas, todo ser do universo aspira pela felicidade. Mas o caso do ser humano é que o ser humano, ele como todo ser, ele aspira pela felicidade, mas ele vive em sofrimento. Então, no final das contas, quando as pessoas vêm conversar comigo e se interessam pelas minhas explicações de autoconhecimento, é porque elas entendem que, de alguma forma, aquilo vai ajudá-las a viver melhor. Elas vão viver melhor. E, de alguma forma, elas entendem também que o autoconhecimento ajuda elas a viverem melhor. E aí, agora eu vou chegar no ponto. E eu vou concluir essa parte. O que as pessoas buscam na oficina, em mim, né? Estavam buscando na oficina, em mim, e buscam no professor Ferrari. Elas buscam autoconhecimento. Só que essa busca por autoconhecimento vem de uma mentalidade escolar, de que o conhecimento é transmitido, que você transmite conhecimento para o outro. Por exemplo, quando você quer aprender alguma coisa, você vai lá na escola e o professor transmite o conhecimento para você, te dá. E muitas vezes esse conhecimento é uma coisa que você pega e memoriza. Então, por exemplo, você vai lá estudar geografia, aí o professor vai te dar todo o conteúdo de geografia. São não sei quantos mil países do planeta, estão divididos assim, esse rio separa não sei o que lá, e vai começar a te falar. Você vai decorando aquilo tudo. Conforme você vai decorando aquilo tudo, você fala, agora eu adquiri conhecimento em geografia. E assim, qualquer matéria, né? Química, inglês, tal. Então a pessoa vinha me procurar, vinha e vem até hoje, né? Achando que eu vou entregar um conhecimento para ela. Vou pegar uma coisa e vou falar, tá aqui, ó. Decora tudo que está aqui. Se você decorar tudo que está aqui, o que eu tinha para te dar está aí. E você, isso aqui é o autoconhecimento. Tó. Isso é um equívoco, né? Porque não existe não tem como você dar autoconhecimento uma vez que é autoconhecimento. Conhecimento de si. É a mesma coisa pegar uma pessoa aqui, ó, o Luiz Américo. O Luiz Américo me procura e ele fala, Ferrari, me diga quem é o Luiz Américo. Aí eu vou dizer, Luiz Américo, você que me diga. Eu costumo dizer isso para os alunos. Porque você é o Luiz Américo e eu sou o Ferrari. Você quer conhecer o Ferrari ou você quer conhecer o Luiz Américo? Autoconhecimento significa o Luiz Américo conhecer o Luiz Américo. E não o Luiz Américo conhecer o Ferrari. Vocês estão entendendo a dificuldade do autoconhecimento? Você procura alguém para te ajudar a produzir autoconhecimento e esse alguém não tem como fazer isso. Ele não, porque ele é outra pessoa, ele é outro ser. Ele é o outro, ele não é você. Logo, tudo que ele falar vai ser ele falando dele mesmo, não de você. Então, não tenho como ensinar o Luiz Américo quem é o Luiz Américo. Quem tem que fazer isso é o próprio Luiz Américo. Então, não dá, a palavra autoconhecimento, ela é errada.
Eu estudo autoconhecimento. É errado. Eu estou aprendendo autoconhecimento. É errado. Por que é errado? Porque autoconhecimento é você estudar você mesmo. Ninguém vai poder te dar autoconhecimento. Mas tem como você produzir autoconhecimento. Tanto é que eu fui produzindo na minha jornada. Mas na hora que eu ia explicar isso para os alunos, a palavra autoconhecimento atrapalhava. Porque parecia que eu ia entregar autoconhecimento para eles. E aí eu fiquei pensando, mas tá errado isso aqui, né? Eu não posso falar que eu sou professor de autoconhecimento, porque eu não sou professor de autoconhecimento, autoconhecimento é o que eu produzo para mim. Eu não posso ensinar o outro sobre ele mesmo. Aí eu fiquei pensando, e falei assim, então como é que faz? Qual é a prática? Autoconhecimento é o que você adquire, é o que você produz. Aí fiquei pensando, se autoconhecimento é o que eu tenho, é o que eu adquiri, qual é a prática que produz o autoconhecimento? Aí não tinha um nome. Não tinha nome para essa prática. Por exemplo, se você vai nadar 100 metros, a prática para você nadar 100 metros é praticar natação. Se você vai tocar música, a prática para você é você tocar música. Se você vai cantar uma música, a prática para você cantar é cantar. Se você produz autoconhecimento, que prática é essa? Não tinha um nome. Aí eu entendi, falei assim, tem que inventar um nome para essa prática. Aí eu fiz a analogia mais fácil que tem, que é a analogia com a ciência. A prática humana que produz conhecimento é a ciência. É através da ciência que o ser humano produz conhecimento. Aí eu cheguei à conclusão que se eu vou produzir autoconhecimento, então a prática é autociência. A ciência produz conhecimento, que você vai saber das estrelas, dos átomos, das plantas, não sei o quê. Você vai praticar ciência e vai produzir conhecimento. Só que para você conhecer a si mesmo, você vai ter que aplicar a ciência em você. Ficar ciente de si. Aplicar o chamado método científico em você mesmo. Então é uma espécie de meta-ciência. Só que meta é meio feio, né? Então eu coloquei a palavra autociência, ciência de si. Então, inventei esse nome. Se você digitar no Google autociência, cai direto no site da oficina, porque essa palavra não existia até eu inventar. Cai lá. Tudo que você digitar autociência vai cair no site da oficina. Aí inventei essa palavra e eu podia explicar para as pessoas. Eu vou te ensinar a praticar a autociência. Se você praticar, o que vai acontecer é que você vai produzir autoconhecimento. Mas fica na sua mão, porque é uma prática. Então eu não vou te entregar nada. Eu vou ser tipo um professor que te ensina uma prática. Né, que te ensina a fazer flexão abdominal, não sei o quê. Se você praticar, você vai obter o resultado dessa prática. O resultado de você ir lá fazer os exercícios na academia é que você vai ganhar músculo, vigor físico e não sei o que. O resultado de você praticar a autociência é que você vai produzir autoconhecimento. A pergunta subsequente é: para que eu vou querer autoconhecimento? Né? E a resposta é a que eu falei no início, né? Você estando ciente ou não, você quer ser feliz. E você não consegue ser feliz em estado de ignorância. É a ignorância que te mantém no mal viver e no sofrimento. Então você precisa sair do estado de ignorância para poder ser feliz. Se vocês observarem a história de
do que a gente chama de mestres e tal, iluminados, é isso, né? O que é a iluminação? É sair da ignorância. E qual o objetivo de sair da ignorância? É poder viver bem, não ficar vivendo mal, sofrendo. E foi aí que começou a oficina e eu comecei a ensinar as pessoas a praticarem autociência. E daí para frente também é outra longa história. Então agora eu paro, eu acho que já fiz uma boa introdução e deixo esse fundamento aqui, esse alicerce de conversa, para vocês fazerem perguntas e a gente conversar dentro do interesse de vocês. Vocês já entenderam o que eu faço na vida, né? Então, disponha. Estou aqui para colaborar e compartilhar o que eu puder e com o que eu puder. Sim, valeu, professor, pela explicação aí, fez um resumo aí sobre a história aí de como é que começou essa questão aí dos seus estudos e questão, né, aí fez um resumo básico, né, aí agora, igual o Ferrari falou aí, vocês querem fazer perguntas aí fique à vontade aí, que ele tá disponível aí para responder. Aí fique à vontade. Seu Ferrari. Professor Ferrari, a meditação a pessoa pode fazer de olhos abertos, né? A meditação depende ela é uma palavra, né, que hoje em dia ganhou 1 milhão de significado. Tem meditação para fazer chover, meditação para crescer a unha, meditação para não cair o cabelo, tem meditação para tudo, né? Então depende como é que a pessoa usa a palavra. Ela pode usar de 1000 maneiras diferentes. Eu poderia dizer assim que o original dela, a essência principal da meditação, fora tudo que se construiu a respeito dela, é quando você está em estado de autoobservação. E sim, claro, a autoobservação você pode fazer de qualquer maneira, com qualquer roupa, em qualquer lugar, de olho aberto, fechado, de qualquer jeito. Entendi. Aquela coisa de você sentar, fechar o olho e tal, e ficar, aquilo está mais para concentração do que para meditação. Mas também é válido e tem o seu propósito. Tem mais alguém que queira fazer pergunta? Senão eu vou fazer uma pergunta para o professor, pessoal. Primeiramente, boa noite de novo aí. Obrigada, professor, pela explanação e colocação aí do conhecimento, né? Porque, na verdade, a palavra professor, eu fico tão assim, né? Ensinar alguém, né? É complicado. Eu já tentei fazer isso e desisti, tá? Porque o ser humano, ele tá muito apagado, né? Nós somos apagados e não tem condição da gente ter um bate-papo legal, que não haja atrito, né? As pessoas estão realmente buscando essa tal felicidade e não sabem que está tudo dentro de si. Eu até mandei um texto meu aí no seu PV, depois se você quiser analisar e ver. A partir do momento que eu me conheci e me entendi, eu parei de procurar essa tal felicidade, porque a felicidade é momentânea, né? Mas eu quero partir para o lado da iluminação. Iluminação, como o senhor falou, é conhecimento, né? É isso? Não assim no sentido de que você vai ter conhecimento do jeito que a gente está acostumado a entender.
Assim, tipo, você vai ter alguma coisa que vai ser sabida, assim, tipo, é difícil de explicar isso aqui. É melhor eu pegar outro caminho que eu vou conseguir te esclarecer. Não, então A eu ilum- entendi errado, professor. Desculpa, desculpa. Então é outro questionamento, então. Porque se a iluminação não é o conhecimento, é o que eu perguntei. O senhor está me dizendo que não, né? E realmente, não é conhecimento, iluminação. Mas pode partir por esse lado que eu quero te ouvir. Eu quero ouvir, eu gosto de ouvir. Acho que é o melhor termo para poder ter uma palavra que explique é a que eu falei antes. A iluminação, ela é autoconhecimento. É difícil, precisa discernir. Conhecimento e autoconhecimento são coisas diferentes. Então a gente precisa entender isso. Conhecimento é sempre do outro. Então, você tem conhecimento de botânica, aí você entende tudo sobre as plantas, sobre o processo da fotossíntese, não sei o que dizer, tudo isso é conhecimento, mas isso é da planta. Você tem conhecimento de astrologia, aí você astronomia, aí você entende tudo sobre o movimento dos astros, a gravitação dos corpos e tal, mas os astros, os corpos, não é você, é o outro. A química, você tem conhecimento de química, você entende tudo das moléculas, como é que junta as moléculas para fazer sabão, para fazer álcool, para fazer não sei o que, hidrogênio, lá. Você tem muito conhecimento, mas é do outro, as moléculas, o átomo, o sabão, nada disso é você. Iluminação não tem a ver com isso, com conhecimento, tem a ver com autoconhecimento. Você fica consciente sobre o que é você. A gente costuma se intitular ser humano. E está correto assim esse título. Só que a gente não tem a menor ideia do que significa nenhuma dessas duas coisas que a gente usa para denominar a gente. A gente não sabe o que é ser e não sabe o que é humano. A gente só decorou, né? Se quando a gente nascer falasse que a gente era um avestruz, a gente diria, eu sou um avestruz. Mas disseram para a gente que a gente é ser humano e a gente fica papagaiando que é ser humano. Então, quando você tem uma iluminação, você fica consciente sobre o que é ser, sobre o que é humano, e se você aprofundar na sua natureza, na sua personalidade, você vai ter uma iluminação sobre a sua personalidade também, que é mais próximo do que as pessoas entendem de autoconhecimento, que é o autoconhecimento pessoal. Então, existem 3 tipos de iluminação, isso precisa ficar claro, e quase ninguém explica isso. E, geralmente, a palavra iluminação ela é atribuída a esse despertar consciencial que você tem sobre ser, sobre a sua existência, ser e existência. Nas bolhas espiritualistas, eles não usam a palavra ser, eles usam espírito, espiritualidade. Então você tem um despertar espiritual, um despertar para a sua espiritualidade. Isso é o que geralmente se chama de iluminação. Mas você também se ilumina, ou seja, produz um autoconhecimento a respeito do seu funcionamento humano, que é o seu funcionamento psicológico, como é que funciona o seu desejo, como é que funciona o seu sistema de crenças, como é que funcionam os seus valores, como é que funcionam as suas emoções. Tudo isso aí é o seu funcionamento humano. E você precisa ficar consciente disso. E quando você fica, você produziu autoconhecimento psicológico. Então tem o autoconhecimento existencial, que é o espiritual do ser, tem o psicológico, e aí você entende também, junto com o conhecimento psicológico, você vai entendendo como é que funciona a sua personalidade. E isso também é um autoconhecimento, que você precisa se investigar para descobrir. Na hora que você estuda a sua personalidade, você também está produzindo um autoconhecimento, não é conhecimento. E esse autoconhecimento é pessoal. Então, a palavra iluminação pode se aplicar para 3 casos.
Em geral, quem fala está sempre se referindo ao existencial, mas são 3 tipos de autoconhecimento, são 3 iluminações. Respondi? Professor, sim, na sua tese, sim. Só que eu fui mais além do que isso. E por isso Bom, que. É por isso que eu costumo ficar mais quieta hoje, porque não vale a pena, sabe, a gente ficar se desgastando e gastando energia, porque gastar energia significa perda de energia vital. Então, eu não vou ficar me desgastando explicando aí em grupos, em chat, o que é iluminação. Já expliquei muito e tenho grupo de estudo, mas não falo mais esse chat aberto sobre isso. Mas, como eu estou vendo que você é uma pessoa coerente, as pessoas que estão no chat coerente, eu vou só falar uma coisa e gostaria da sua opinião também. Porque iluminação, eu não acredito em espiritual, tá? Que fique bem claro isso. Não sou ateia, não sou ateu, mas eu entendi o que é, né, ser humano. Na verdade, a minha tese, eu sempre esclareço que quando eu me conheço, eu encontro a explicação para tudo. Porque como está aí nesse texto que eu mandei para ti, tudo está dentro de nós. Não tem nada fora, assim como dentro fora, mas o que está dentro de você está fora de você. Então, na minha tese, eu sempre deixo bem claro que iluminação é quando eu atinjo o equilíbrio do meu corpo. Aí sim eu volto à origem, eu me ilumino, eu fico iluminada, eu posso ser aquilo que eu vim para ser mesmo. Mas, como tudo tem que ter uma explicação aqui, então eu deixo contigo, entendeu? Porque é muito desgastante tudo isso. É por isso que ninguém é feliz. É porque procura coisas que não supre, que não tem nada a ver com o teu dia a dia, com a tua busca. Porque o que viemos fazer aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós não viemos para entender a nós mesmos? Conheça-te a ti mesmo, né? Que daí tu vai saber quem tu és. E como que eu vou explicar isso para a pessoa? Não tem como. Se a pessoa não se conhecer, se ela não souber que ela tem átomo, que ela tem oxigênio, hidrogênio, hélio, aminoácido, e isso tudo está do lado de fora também. Como que eu vou fazer? Como que eu vou explicar isso para a pessoa? Se a pessoa não tem o básico do conhecimento de ciência, física, biologia, não dá, professor, para ficar se desgastando, entendeu? Mas tá bom a conversa e eu vou ficando por aqui, tá? Obrigada. disponha. Eu também, eu só vim aqui porque o Francisco convidou e é uma oportunidade de conversar sobre autoconhecimento, especificamente sobre isso, porque ele me convidou para isso, e aí eu aceitei. E fazer as pessoas saberem que existe um trabalho gratuito à disposição, se elas quiserem, elas podem aproveitar, né? Por isso que eu vou nos lugares assim e falo sobre autoconhecimento. Mas eu não fico indo, porque não adianta dar comida para quem não tem fome, né? Aí, quando a pessoa tem interesse em autoconhecimento, ela me procura, vai lá, a oficina tem um ciclo de estudos que duram 10 meses. Então, essa é a minha resposta para a sua pergunta. Como que eu vou explicar? Monta um ciclo de estudos de 10 meses, o que eu fiz. Ou então de 30 anos, o que for, né? O que acontece é que é muita coisa, e a internet ela restringe, a comunicação fica restringida, muitas vezes você conversa com texto, ou se não você manda um áudiozinho, aqui já está mais amplo, tem a possibilidade de abrir o microfone e falar, mas ainda assim fica bastante restrito. E ensinar implica em ter pedagogia. Quando você vai ensinar, seja o que for, né?
Quando você vai ensinar alguma coisa, tem que ter pedagogia. Então, você não começa a falar de álgebra se você não ensinar a pessoa primeiro a aritmética. Então, primeiro a pessoa precisa saber somar números, aí depois que ela aprendeu a somar números, aí você vai lá e fala de álgebra. Agora vamos... 1 mais 1 igual a 2, então vamos agora, é 1x mais 2y igual a 0. Aí vai fazer a equação de segundo grau. Aí vai ficando mais complexo. Então, é muito importante no ensino que você monte uma pedagogia, que você vá conduzindo o aprendiz, né, chama aluno, aprendiz, passo a passo, que ele vai entendendo uma coisa, para depois entender outra, para depois entender outra, para entender outra. Então, eu só explico essas coisas que eu estou falando aqui no ciclo de estudos da oficina. Fora de lá, eu converso, que nem eu estou conversando aqui, se alguém quiser ouvir, mas claro que eu não vou esclarecer ninguém numa live. Eu entendi isso muito rapidamente quando eu comecei nesse ofício de professor. Agora, a iluminação existencial, que é a mais... tem um livro da oficina que chama assim, que é um dos primeiros livros do ciclo de estudos. O nome do livro é Iluminação é Caviar. Esse é o nome do livro, Iluminação é Caviar. E aí eu começo a falar sobre a questão do existencial. E por que o livro chama Iluminação é Caviar? Porque a palavra iluminação, assim como a palavra meditação e tal, elas ganharam um glamour de uma coisa que é uau, extraordinária, transcendente, e não é transcendente. Iluminação não é transcendente, é imanente, é o que você é, né? Mas tem esse mito. E aí, quando a pessoa realmente ilumina, ela tem um despertar existencial, ela fica frustrada. Ela fala, não acredito que é isso. Não pode ser tão simples assim. Eu expliquei que a iluminação lá no comecinho dessa conversa, quando eu falei do equívoco da meditação que eu estava... Aí ela fica decepcionada. Aí por que é caviar? Porque caviar é assim, você acha que é uma delícia. Até o primeiro dia que você come. Quando você vai comer caviar, você percebe que ele tem gosto de fim de feira. É horrível. Só que tem todo um glamour, né? Caviar. Então, iluminação é caviar. É uma farsa, é um mito. Existe, mas não tem nada a ver com o que você pensa que é. É verdade, professor, eu estou rindo aqui quando tu fala caviar. Caviar é horrível. Fedido pra caramba. Mas esse lado da meditação é cruel, porque a pessoa acha que ela vai meditar, vai parar o pensamento, vai nada. Meditar é observar, você é observador. E se encontrar um igualzinho a você ali, pegue a tua cama e anda. As pessoas não entenderam ainda o que é meditar. Meditar é contemplar, meditar é estar vendo tudo o que está acontecendo. É complicado, professor. É complicado. Mas quem não entendeu vai sofrer até entender. Porque um dia vai precisar entender, ou então não vai parar de sofrer. Então, se você... É que igual posto de gasolina. O posto de gasolina não toca a campainha da sua casa e fala, ô, quer que eu enche o seu carro? Deixa eu encher o tanque do seu carro. Não, o posto de gasolina ele fica lá, à disposição. Aí, o dia que a pessoa precisa de gasolina, ela pega o carro e leva lá no posto e fala, por favor, enche o tanque para mim. Aí você vai lá, colabora, enche o tanque da pessoa. Professor de autoconhecimento é assim. Ele não sai por aí enchendo o tanque, tocando campainha para encher o tanque de gasolina das pessoas do carro, nem para dar o... Ele fica lá à disposição. O dia que a pessoa cansou de sofrer, não aguento mais sofrer, ela vai no seu posto e vai falar, por favor, coloca uns 10 litros de autoconhecimento aí, porque eu estou sofrendo pra caralho.
E aí você colabora com a pessoa, porque você já Mas você teve uma... acha que o autoconhecimento faz a pessoa parar de sofrer? Faz a pessoa ter uma vida mais feliz? Porque, querendo ou não, o sofrimento não faz parte de quem está nesse mundo. Não tem como você passar por esse mundo sem sofrer, sem tropeçar e machucar o dedão do pé ali. Então, você acha assim, uma pessoa que pratica o autoconhecimento da forma que você está falando, porque para mim o autoconhecimento não é o que você está falando, mas tira o sofrimento, mano. Não, não tira, você está correta. Ele só permite que você lide bem com ele. A diferença entre uma pessoa que tem autoconhecimento e uma que não tem é que a pessoa que sofre, ela só sofre. Ela só Mas sofre, não só é sofre. aceitar o sofrimento? Porque, assim, eu conheço muitas pessoas que praticam tudo o que você está falando, assim. Para mim, o que você trouxe foi mais do mesmo. Só que o que eu acabei enxergando, que elas começaram a aceitar o sofrimento, como se, ai, que lindo, e maquiar o sofrimento. Eu não vou pensar. Então, não é uma forma de você estagnar também na vida? Não. O que acontece é o seguinte, essa conversa é longa, né? Eu vou resumir. Primeiro eu vou te explicar uma coisa sobre o mais do mesmo. Depois eu falo do sofrimento. Ao primeiro livro, ou o segundo livro que as pessoas leem quando elas vão fazer o ciclo de estudos da oficina, se chama Ciência do Óbvio. Por que ciência do óbvio? Porque se eu estou falando sobre você, o que eu tenho que falar tem que ser óbvio, porque eu estou falando de você. E se você não for óbvio para você, então você está em maus lençóis, né? Porque a coisa mais óbvia que deveria existir para você é você. Então, tudo que eu falo é mais do mesmo. Só que tem gente que está tão em estado de ignorância que não consegue ver nem o óbvio, né? Aí eu tenho que ficar 1000 vezes repetindo mais do mesmo, de 1000 maneiras diferentes, para parecer que é outra coisa, para ver se dessa vez a pessoa escuta. Então, se você está achando que eu vou falar alguma coisa que não seja mais do mesmo, você está esperando uma coisa errada de mim. Eu só falo o óbvio. Dito isso, eu vou te falar sobre o sofrimento. É uma conversa longa, mas é assim, você experimenta o sofrimento inevitavelmente. Você está correta nisso. Só que se você não pratica a autociência, você apenas sofre. E você não entende por que você está sofrendo e nem para que serve esse sofrimento. Quando você pratica a autociência, você sofre igual uma pessoa que não pratica. Só que você entende o que é o sofrimento, por que você está sofrendo e usa o sofrimento para a produção de autoconhecimento. Quando você faz essa terceira coisa, que é usar o sofrimento para autoconhecimento, você ganha autoconhecimento e acaba sofrendo menos e lidando cada vez melhor com o sofrimento, que é como se ele ficasse menos tempo ali, porque você lidou bem com ele. Tipo, se você está com febre e você não sabe como lidar com a febre dura 1 mês. Se você está com febre, mas você sabe como lidar com a febre dura 1 hora. Entendeu a diferença? E aceitar ou não o sofrimento não vem ao caso, porque quer você aceite, quer não, você vai experimentar ele do mesmo jeito. Professor, tu é formado em autociência, é isso? Não, eu me formei, eu me ensinei autociência, ninguém me ensinou, sou autodidata. Entendi. Mas é legal falar sobre isso no chat, é muito bom, porque tem pessoas que não sabem nem quando é dia e quer ensinar os outros, entendeu? Aqui no Telegram tá cheio disso. Agora, uma conversa saudável, uma conversa legal, como está sendo aqui, é muito bom. Eu gosto disso, mesmo porque
Eu gosto de confronto, assim, mas não de briga. Eu gosto de saber se a pessoa sabe mesmo. Exemplo, iluminação é uma coisa que eu bato na tecla e gosto de cutucar. Porque eu não vi nenhum iluminado até hoje. Porque quando você se ilumina, você para de envelhecer, você para de oxidar, você para de suplementar, você para de com tudo, mesmo porque está acontecendo. Você tendo fé ou não, está acontecendo. Aonde eu questiono a pessoa. A pessoa, ai, porque eu faço isso? Eu sou vegana, eu sou vegetariana, eu sou tudoana, mas está caindo, está decaindo, está pura pelanca. Então, não adianta nada, você vai oxidar. Você sendo vegana, vegetariana, comendo tudo natural, é bom, é ótimo? É. Mas você não está parando o teu decaimento, a tua oxidação. Então, quando vem pessoas que têm um conhecimento de si mesmo, porque eu li muito livros, tá? Eu estudei Jung até alquimia. Quando eu cheguei na alquimia, eu vi que ele erra 100% e tenho como provar. Carl Jung, ele explica muito bem os arquétipos, explica muito bem a ciência universal, mas quando ele chega na alquimia, que é para fazer o produto, ele erra. Mas a gente já sabe por que ele errou, né? Mesmo porque ele é da elite e a elite não quer que a gente saiba certas coisas para que vivamos bem. Aí o que eu fiz? Eu montei um estudo e mostrei para a pessoa aonde que ela tinha que ir para ela parar, né, a oxidação. Alguém fez? Não. Eles preferem fazer o veganismo, ser vegano, vegetariano, tudo bem. Daqui 10 anos, quem é vegano, quem é vegetariano, vai ter um câncer. Vai ter uma doença que daí ela vai ver o que é bom para tosse. Enfim, é complicado, professor, você mostrar o teu conhecimento, jogar pérolas, porque aqui no chat só quem está é pessoas que está realmente a fim de entender a si mesmo, tá? Porque não tem nada fora de nós. Agora, quem tiver interessado com o aquecimento global, as confusão, as guerras, eles querem isso. Eles querem mais disso. Eu duvido que se tivesse uma treta aqui no Telegram agora, se esse chat não estava com 50 pessoas. Mas como está tendo uma conversa saudável, tá 21 pessoas, entendeu? Aí não aparece ninguém para fazer uma pergunta, para querer saber mais, porque tá gostoso a conversa contigo, tá? Muito obrigada por vir aqui, né? Porque o Nil falou muito desse chat, falou que é uma pessoa coerente e que não cobra nada dos cursos, porque eu já duvido quando começa a cobrar, sabe? Eu dei tudo de graça lá. E mesmo assim as pessoas não valorizam. E a gente vê muito aí, né? Mesa arcturiana, todos os anos aí, ninguém está parando o envelhecimento. Agora vem a ciência, né? Descobriu aí não sei o que vai parar o envelhecimento. Eu desacredito, tá? Porque não é assim que para o envelhecimento. Mas tudo bem. Mais uma vez, obrigada, viu, professor? Por ter vindo e aceitado o convite do Nil. O Nil é uma pessoa muito sensata, é um querido aí do Telegram, que já foi muito malhado, muito crucificado, mas as pessoas que andam com ele, que caminham com ele há mais tempo, sabem que pessoa maravilhosa é ele. Passo. Valeu. A gente que já entende, assim, se quem sabe explica, quem não sabe complica. Eu sempre uso essa régua assim para ver se a pessoa entende mesmo do que ela está falando, não. E a gente se quem está esclarecido não esclarecer, quem é que vai esclarecer? Quem está em estado de ignorância? Não, né?
Só quem tiver esclarecido vai conseguir ajudar o outro a sair do estado de ignorância. E quando a gente saiu do estado de ignorância, a gente saiu, ou seja, a gente estava lá e a gente saiu. Então a gente entende quem está, porque a gente também já esteve. E aí a gente tem essa paciência de ajudar a pessoa a sair, assim como quem ajudou a gente quando a gente estava em estado de ignorância. Uma coisa que a gente entende quando a gente sai do estado de ignorância é que o que importa não é a quantidade, o que importa é a qualidade. Né? Tem uma frase bíblica famosa que é assim, de 10 mil que me segue, um me vê. De 10 mil que me vê, não, 10 mil que me vê, um me segue. De 10 mil que me segue, um me entende. 10 mil que me entende, um me compreende. 10 mil, um é meu. Né? Tem essa frase famosa. O que ela está simbolizando? Isso, o que importa é um desperto vale mais do que 2 milhões de adormecidos. Então, outro dia eu contei essa historinha, né? Ela vem a calhar também. O cara estava lá tinha um cara na beira da praia, estava cheio de estrelinha do mar, é uma história até conhecida, estava cheio de estrelinha no mar na beira da praia, o cara pegando as estrelinhas e jogando na água. Né? O mar, de vez em quando, o mar traz um monte de estrelinha, não sei se vocês já viram, o mar traz, fica aquele monte de estrelinha ali na beira da praia. Aí as estrelinhas estavam ali de manhã, o cara começou a jogar no mar, porque o sol ia sair, ia queimar as estrelinhas, elas iam morrer ali. Então ele começou a pegar a estrelinha e jogar de volta para o mar antes do sol sair, bem de manhãzinha. Aí chegou uma criança, olhou para esse cara que estava jogando as estrelinhas na água e falou: "O que você está fazendo?" Ele falou: "Estou salvando essas estrelinhas, porque daqui a pouco o sol sai e elas vão tudo morrer aqui na praia." Aí o moleque olhou e falou que a praia é cheia de estrelinha, né, velho? Cheia, lotada, assim, a praia inteira, milhões de estrelinhas. Aí o cara: "Que diferença faz? São milhões de estrelinhas, você só não vai conseguir salvar todas. Que diferença faz?" Aí o cara tava com uma estrelinha na mão, ele pegou e jogou na água assim. "Para essa aqui eu fiz toda a diferença." Então é isso, quando a gente se esclarece, a gente entende que se um sair do breu, já valeu todo o esforço. Né? Então você vai fazendo o que você pode fazer. E aí uma estrelinha vai sair do breu. E tá bom. Aí essa estrelinha que sai do breu vai ajudar uma outra a sair do breu. E tá ótimo. E aí pode ser que várias saiam, isso vai melhorando a qualidade do grupo, né? Vai ter mais gente no grupo esclarecida do que adormecida. Mas vai da pessoa querer, né? A pessoa precisa estar interessada em sair da ignorância. Eu digo para os alunos, né? Todo mundo vem para essa brincadeira em absoluto estado de ignorância. Ninguém nasce esclarecido. Todo mundo começa a brincadeira em absoluto estado de ignorância. Absoluto, não sabe nada, não sabe nem que existe. Sabe nada. Absoluto estado de ignorância. Então você entrou na brincadeira e que você está em absoluto estado de ignorância. E você está. É a sua condição inicial na brincadeira de ser humano. Então você não tem culpa do seu estado de ignorância, porque é a fase inicial do jogo. Não tem o que fazer. É assim. Você entrou, está absoluto. Está... Agora, se você quer permanecer no estado de ignorância ou sair, aí é uma decisão. Se você decide permanecer, você que está decidindo. Mas o senhor acha que nós vamos iluminar alguém? Vamos tirar alguém da ignorância? O senhor já não percebeu como é que está aí as pessoas?
Tá terrivelmente terrível, meu amigo. Complicado. Eu não estou falando que você vai, mas você pode gerar a possibilidade de. Isso você pode fazer. Aí você pode gerar a possibilidade de alguém se esclarecer, se iluminar, ou você pode sentar na sarjeta e chorar. Você decide o que você prefere fazer da sua vida. Eu fui uma pessoa que decidi. Eu acho que eu prefiro sentar na sarjeta e chorar, viu? Porque tentar passar alguma coisa nessas condições aí que tá. Não sei se tu já percebeu, mas tá difícil a conversa com o ser humano, entendeu? Tá muito difícil. Eu até vou fazer uma pipoquinha para te ouvir, tá? Tudo bem. Cada um. A minha decisão foi sair da sarjeta e ajudar as estrelinhas que tiverem ao meu redor. É isso que eu faço. Você não vida? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? É a Rô. Então, Fala, Rô. o que eu acho é o Cara, seguinte: muito obrigado. A moça está falando, dá um tempo. Temos que Rô, ter fala de otimismo. novo que eu vou te ouvir. Espera só um pouquinho. É que eu tô no Bluetooth, não sei se tá O dando seu pra áudio ouvir. está muito baixo, viu, Rô? Se você puder melhorar de alguma forma aí, Tá dando para ouvir agora? Dá pra Eu bastante. consigo te ouvir. Mas tá baixo, mas eu consigo te ouvir. Pode falar. Agora melhorou Eu acho bastante, pode continuar. que nós não podemos ficar só pensando de jeito pessimista. Por mais que eu veja que seja difícil, isso, aquilo, mas eu tenho que pensar positivo. Ser uma pessoa positiva, tentar passar para o outro através das minhas atitudes. É uma das coisas. Outra coisa, as pessoas são ignorantes. Eu já fui muito ignorante. Não sou nenhuma expert, mas tem um momento que parece dar um start, que você acorda. Parece que você estava num sono profundo, que você acorda e começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. E é maravilhoso. E ao mesmo tempo é desafiador e tem horas que dá um cansaço. Porque quando você vai para a verdade, fora de si e dentro, a minha verdade, dói. Mas eu tenho que enfrentar e tentar ser uma pessoa cada vez melhor, apesar dos meus defeitos. É isso que eu penso. E eu tinha uma outra coisa em mente agora sobre o que uma moça falou agora há pouco, mas eu me perdi. Esqueci. Sofrimento. Se a gente acorda, se a gente vai. Não, mas a gente vai poder saber como passar pelo sofrimento. Ou me deixar derrotar, ou me acalmar, respirar e enfrentar. Então, são opções. Então, a gente tem que se fortalecer a nós, primeiro, e ao nosso próximo, que muitas vezes não quer, né? Que eu acho que em cada família tem uma pessoa acordada, parece. Já acho que é proposital. Então, você passa por várias situações que chamam até de ridículo. Chama a gente de ridículo, não acredita na gente. Mas eu não tenho que ficar provando. Então, as minhas atitudes vão mostrar. E assim o mundo vai se transformando do micro para o macro. E não tem que ficar pensando, por mais que eu veja muita coisa, mas tem muita gente boa, tem muita gente de coração bom, que não está enxergando praticamente nada, mas essa pessoa é muito boa, e ela tem uma ligação espiritual muito boa, então ela vai vibrar no bem, tem muito perceber que ela está fazendo muito bem para muita gente. Então é isso. Gratidão por ouvir. Boa noite. Valeu, Rô. Eu vou aproveitar. Claro que todo mundo quer falar sobre o sofrimento. Tem um amigo meu que tem um livro, escreveu um livro e ele é
né? Tem o psicólogo e tem ele é psiquiatra, né? Ele não é psicólogo, ele é psiquiatra. Então, claro, ele lida todo o tempo, está lidando com o sofrimento dos pacientes. Então. E ele é uma pessoa também praticante que tem bastante autoconhecimento. E ele percebeu que o que as pessoas querem conversar mesmo, na verdade, é sobre a questão do sofrimento e como lidar bem com o sofrimento. E aí ele escreveu esse livro, onde ele desconsidera todo e qualquer questão filosófica, se concentrando estritamente na questão do sofrimento para que a pessoa possa lidar bem com o sofrimento. Então, essas questões existenciais, ele desconsidera, porque não vai no centro, não vai no cerne da coisa. Uma vez, vou juntar isso que eu acabei de falar com a outra coisa, para dar uma pincelada para vocês entenderem como é importante e também profunda a questão do sofrimento. Não dá para entender assim, ó. Não dá para explicar assim, mas eu vou dar uma pincelada para vocês sacarem do porquê disso. Não sei se vocês têm conhecimento sobre o budismo, então eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem do budismo. Buda, essa coisa de iluminação, começou com Buda. A palavra Buda significa iluminado. Consciência búdica. Enfim, toda uma terminologia aí. Aí, tem esse cara que chama Siddhartha Gautama. Essa história do Buda é o nome do grau de consciência que ele atingiu, grau búdico de consciência. A pessoa que chegou nesse grau búdico de consciência se chama Siddhartha Gautama. A história do Siddhartha tem até um filme bacana de assistir que conta, chama O Pequeno Buda. Aí a história do Siddhartha é assim, ele era um príncipe, ele quando ele nasceu, profetizaram que ele poderia ser um grande sábio ou um grande rei. Como o pai dele era rei, não queria que ele fosse sábio, prendeu ele num castelo e ele ficou lá no castelo, não tinha sofrimento. O castelo tinha uma parte do castelo que era para o outono, uma para a primavera, uma para o verão. Ele só comia do bem, do melhor, tal. Ele não via envelhecimento, não via tristeza, não tinha nada disso no castelo. Era só o mundo lindo, maravilhoso. O mundo mágico de aquela. Só que um dia ele ouviu uma música que falava de tristeza. E ele falou: o que é isso? É o mundo lá fora. Aí ele ficou curioso para sair do castelo. Aí, quando ele saiu, o pai dele escondeu toda a tristeza do mundo. Então, ele só passou pelas ruas, o pessoal jogando pétalas de flores e tal, mas ele olhou para um beco assim e viu um velho. Ele nunca tinha visto velhice na vida dele. Aí ele desceu da carruagem, entrou pelo beco, foi lá. Aí ele viu o pessoal passando fome, pessoal velho, pessoal doente. E ele viu até o povo morto e sendo cremado. Ele ficou espantado, ele não sabia que as pessoas morriam, ele não sabia que tinha velhice, não sabia que tinha doença. E aí ele viu, né, o povo ali, aqueles acontecimentos, e o povo sofrendo. Aí ele voltou para o castelo e falou: meu pai, eu preciso descobrir se existe sofrimento no mundo, eu tenho que descobrir, porque essa é o que nos espera a todos, né? Aí ele saiu, então ele saiu do castelo, foi meditar debaixo das árvores. Ele ficou lá anos meditando a meditação de asceta, né? Não comia um grão de arroz, bebia uma gota d'água, conta a história e tal. E daí ele percebeu que não era aquilo, aí ele descobriu o tal do caminho do meio, que era nem tanto para cá, nem tanto para cá, ter um equilíbrio, e aí começou os ensinamentos dele. Mas o ponto principal é o seguinte:
Se você for pesquisar, você pode pesquisar na internet, no que for, por onde começa os ensinamentos budistas? Qual é o princípio, o alicerce fundamental do budismo? Você vai descobrir que ele começa com uma coisa chamada 5 nobres verdades. Aí, beleza, 5 nobres verdades, são bacanas, né? Simplificado, 5 coisas. Já dá para você ter uma base do qual é o principal foco de interesse dele de estudo, né? Do Siddhartha, que se transformou em Buda. Aí você fala, não, mas então, já que são 5 e a gente quer entender mesmo qual é a coisa principal mesmo, a principal coisa, o zero da onde ele se focou, o principal. Então vamos na regra 1, né? A primeira nobre verdade. Qual que é a primeira nobre verdade? Porque são 5 nobres verdades que ele busca esclarecer as pessoas. Vou dar 5 esclarecimentos que vão ajudar vocês muito a viver melhor. Tá, certo? Mas então o mais importante dos 5 tem que ser o primeiro, certo? Porque os outros vão ser decorrência do primeiro. Qual é a primeira nobre verdade? Existe sofrimento. Essa é a primeira nobre verdade do budismo. O sofrimento existe. Essa é a primeira nobre verdade. E aí daí ele começa a falar das outras nobres verdades e tal. Mas o ponto que eu quero deixar assim, só de anzol para vocês entenderem a questão do sofrimento, é que, na verdade, o sofrimento é irrelevante. É irrelevante. Porque o sofrimento, ele é efeito, ele não é causa. E o Buda entendeu isso, e ele explica isso. E outras pessoas entenderam também, e eu entendo e tal, eu estou explicando, mas é fundamental entender, e não ficar só, fulano falou isso, Buda falou isso. Não, precisa entender. O sofrimento é irrelevante, por quê? Porque ele é efeito. É que nem você se preocupar com o sofrimento, é que nem você se preocupar com a temperatura do termômetro. A temperatura no termômetro, ela é efeito da sua febre. A temperatura que está lá, ela não é causa de si mesma. Tem alguma coisa causando os 45 graus de febre. O que está causando os 45 de febre não é a febre. O sofrimento é febre. Então, as pessoas, quando vão lidar com o sofrimento, elas não têm nem esse discernimento. Elas acham que elas devem atuar sobre o sofrimento. Mas você não transforma nada, nem muda nada indo no efeito. Você tem que ir na causa. Então, para você lidar bem com o sofrimento, você tem que ter conhecimento de causa do sofrimento. Se você não tiver conhecimento de causa, o Buda foi lá entender. O budismo, eu contei essa história do budismo, que outro dia eu contei também, inclusive numa escola de psicologia e tal. Eu dizia que deveria existir uma matéria chamada sofrimentologia. A gente deveria estudar isso. Nasceu, saiu, está no jardim de infância, já começa a estudar sofrimentologia, que é o quê? Entender as causas do sofrimento. Porque não adianta nada você tentar lidar com o sofrimento atuando sobre o sofrimento se você é ignorante da causa. E aquele meu amigo que eu falei no começo, ele fez isso, ele desconsiderou tudo para levar a pessoa para a causa do sofrimento, para ver se ele consegue ajudar os pacientes que ficam lá se entupindo de remédio, porque ele é psiquiatra, né? Mas para você ter consciência da causa do sofrimento, precisa disso que eu acabei de falar, de consciência. Você precisa ter consciência da causa do sofrimento. E você nunca vai ter consciência da causa do sofrimento se você ficar olhando pro sofrimento, só pro sofrimento. Você tem que olhar para trás dele, o que está causando ele.
Então você precisa, e para você olhar para trás dele e olhar o que está causando ele, você precisa praticar a autociência. Então eu deixei aqui um anzolzinho para pescar. Quem tiver interesse em lidar melhor com o sofrimento, saber que o caminho para lidar melhor com o sofrimento não é se debruçar sobre o sofrimento, mas sim se tornar consciente das causas do sofrimento. No budismo, o que ele faz é isso, ele explica as causas do sofrimento. Os outros nobres verdades é sobre isso. Ferrari, Oi. cara, eu queria te agradecer, porque no final das contas tem a ver com optar, né? Por você ter feito a opção de ser essa variável da diferença do que ser a constante da permanência, do jeito que está. E eu precisei sair, eu não sei o nome da pessoa, do usuário, que é eu amo o Brasil e ser brasileiro, mas que eu entendo esses sentimentos que ela tem, que é um pouco de indignação, de revolta. Porque a gente acaba sentindo, porque a gente fica em silêncio, né? Como você disse lá no começo, pessoas estão lá praticando o espiritismo ou aquela parte que se dedica à meditação em silêncio, cheio de dúvidas. Ninguém fala, né? E aí eu queria colocar aqui como sugestão para que ela fosse atrás do conceito da espiral do silêncio, que isso aí realmente é o que arrebenta com a humanidade, né? Todo mundo está angustiado e não fala da angústia. E todo mundo acha que todo mundo está feliz, às vezes, porque está lá anestesiado pelas redes sociais e por essa midiática aí que vem do consumismo no sentido de, olha, é isso que vai te fazer feliz e está aqui fora, não está aí dentro, né? Só que se a gente não tem ninguém que pelo menos, olha, aponta, né? Às vezes o cara não é nem um referencial, né? Mas ele aponta para uma direção que você começa a considerar a possibilidade de olhar para dentro, a gente fica sem saída, né? E no final das contas, o destino ele acaba sendo um só. Só que as pessoas, cada um quer seguir o seu caminho, né? E tem muita gente que se identifica com a oficina, tem muita gente que se identifica com esse canal do Nil, tem muita gente que se identifica. Só que as pessoas acabam não se falando, né? E fica naquele silêncio, achando que todo mundo está lá concordando com um só que está falando. Então, de novo, não sei o nome dela, mas eu queria dizer que esse trabalho que ele faz, apesar às vezes de não parecer, né, que não está atingindo o que ele desejaria, por conta do silêncio, né, e ter em mente que às vezes está lá muita gente, e eu mesmo, depois que descobri esse canal através de você, comecei a ver lá quantidade de informação que é bacana, né? Então é mais para te agradecer e falar aqui para o Eu Amo o Brasil a Ser Brasileira que, olha, não desista, continue. São várias formas de dizer a mesma coisa, né? O Ferrari é mais um aqui, tem outras formas, e assim, não entre na espiral do silêncio. Continue, porque vocês, por mais que vocês se sintam que não estão fazendo diferença, vocês fazem. Tem muita gente em silêncio que é transformado e às vezes não se sente à vontade de falar, de se expor. Tá ok? Valeu, pessoal. Sim, valeu, amigo. Muito bom. Pois é, então. É isso, né? Responder o Epson, é isso? Não, eu não estou desanimada, amigo. Eu só parei de falar porque nós não temos que ensinar ninguém. A gente não precisa demonstrar aquilo que a gente está vivendo para ninguém. Eu acho que, como o Ferrari está falando aí, o sofrimento ele tem uma causa. A febre, ela tem uma causa. O teu corpo está gritando, está dizendo para você, olha, está acontecendo algo dentro de você.
Então você começa a observar melhor e você começa a viver bem. Eu sou feliz. Tem pessoas aqui que... Deixa eu ver quem está aqui que eu conheço. Não, ela saiu já, mas o Nil, sabe, da minha vida. O Luiz acompanha a gente aí. O Lucas, deixa eu ver quem mais está aí. As meninas saíram aqui do grupo. Mas, enfim, não é um desânimo de não querer mostrar o que eu entendi com o meu corpo, porque tudo que eu passo lá no grupo é experiência que nós já fizemos na química, na física, na biologia. Então, a gente ali explica a partir do momento que nós já testamos, é teste nosso. E a gente não sai por aí no achismo, a gente vai lá e prova por A mais B onde que está a condição, o ensino ou alguma coisa que a gente traz. A gente nunca fala por falar, né? Não estou desanimada do nível de dizer, ai, eu estou desesperançosa. Não, eu acredito no meu país. O meu país é o melhor país do mundo. Olha, gente, o nosso Brasil é o melhor país do mundo. Eu conheço gente do mundo inteiro devido ao nosso conhecimento. E as coisas ridícula. Tem nego falando mal do nosso país, que dá vergonha desse tipo de pessoa, porque o nosso país, ele tem muita riqueza, ele tem petróleo, ele tem ouro, ele tem aminoácidos, ele tem tudo que a gente precisa. Sai daqui para dar comida para essa galera aí, entendeu? Parou tudo lá. Nós não vamos sofrer tanto. Por quê? Porque nós mandamos comida para fora. Se nós tivéssemos governante que fosse de verdade governantes, eu duvido que ia sair alimento. Ia ficar para nós aqui no Brasil. Mas primeiro eles exportam para depois vir para nós. Muito mais caro, defrasado o nosso salário. Então, amiga, se nós tivermos um pedacinho de chão para plantar, a gente se alimenta daquele pedacinho de chão. Tendo luz, água, o pessoal é contra o sistema, é contra isso, contra aquilo. Não tem que ser contra nada. Devido ao sistema, eu tenho luz, eu tenho água, eu tenho uma casa, um carro, eu tenho tudo, não me falta nada. Eu só não quero mais me expor ao ridículo com pessoas que não merecem. Não merece, porque tem pessoas que não merecem saber. Elas têm que perder o carbono e voltar quantas vezes for necessário para dar valor. Porque quando a gente conhece algo, a gente quer gritar para o mundo, mas daí o mundo te cala. Conhecer a verdade vos libertará. Não é bem assim. Conheça a verdade e você vai se tornar um solitário. Um solitário que eu digo é que você não tem para quem falar, você não tem com quem comentar coisas que você entendeu, que não está nos livros em faculdade, em banco de faculdade, você não aprende nada do que estamos falando hoje aqui. Pergunta para o Ferrari se ele aprendeu num banco de faculdade. Ele não aprendeu isso lá, porque lá é só o que os Rockefeller quer. Saiu daquilo, você perde. Minha amiga fez uma tese explicando sobre o CO2. De verdade. Mas ela não foi aceita a tese dela. Bloquearam o cartucho dela. Porque não é para contar que o CO2 está no ambiente. Não é para contar para as pessoas que o oxigênio está no ambiente. Sem oxigênio nós não vivemos. Então, para você ver o tamanho da burrice que está no ser humano. Eu vou perder meu tempo brigando em chat, discutindo, porque veio uma pessoa me massacrar, porque eu estou errada. Não. Tá certo o Ferrari. Montou o grupo dele, montou o site dele, montou o canal dele, tá lá. Quem quer vai atrás dele. Tá certinho ele. Parabéns, Ferrari. Parabéns. É verdade. Aí, Qual que é o seu nome? É Solange, Ferrari. Qual que é o seu nome? Solange. Ô, Solange, o ponto que eu queria colocar é exatamente isso. Às vezes, a impressão que a gente tem é que a gente está sozinho, vai ficar sozinho. E não é isso.
É o ponto da espiral do silêncio. Porque as pessoas não comentam, não significa que elas não estão sentindo aquilo que eu, você, o Ferrari e uma grande, olha, eu posso até te falar que é a maior parcela da humanidade. Só que essa grande parcela, ela se cala, entendeu? Então o ponto aqui que eu queria colocar era, olha, não, a gente não está sozinho. Somos poucos que falamos, né? Mas tem muita gente que escuta e a transformação e a mudança ela começa por dentro, entendeu? Era esse ponto só, viu, Solange? É verdade, amigo. Então, é, bem dizer isso aí que o seu Ferrari propôs, né, dessa questão, né, de seguir esse caminho esses estudos da questão do autoconhecimento. Isso aí eu acredito que seja para tudo na vida, né? Porque desde quando a gente tudo se resume ao conhecimento, né? Então, que é o conhecimento que é as informações, né? O acúmulo de informações, né? E o saber, né? Que é a sabedoria, é a forma como que você vai usar aquelas informações, né? Então, é, desde quando a gente nasce, a gente já tem que aprender, é tudo. A gente fala, primeiras palavras, né? Pai, mãe, papai, mamãe, porque a gente ouve, né? Nossos pais falar aquelas primeiras palavras que a gente fala. Então, todos nós, né? Desde o início da humanidade, as primeiras civilizações é assim. Eu acredito que a questão do saber, do aprender, é o que resume tudo na vida, né? A gente vive, né, nessa função desde quando a gente nasce, a gente aprende, né, a falar, a gente ouve nossos pais falar, a gente aprende a falar, e a gente, primeiro, assim, o ensino, o aprendizado já começa, né, em casa, né, nossos pais, ó, isso é certo, isso é errado, isso pode fazer, isso não pode, e não pode falar com estranho, a questão básica, aí depois você vai para a escola, aprende algo, questão, né, dos conhecimentos básicos, né, da questão da escola, né, das matérias, né, da questão do ensino, o português, a matemática, a questão da química, a física, né, igual a Solange sempre fala sobre essa questão, né, do corpo, a gente tem que entender primeiramente o nosso corpo, né, que é a questão da química, da física, da biologia e tudo. Então, eu acredito que é isso, né? A base na nossa vivência é o saber, é o aprendizado, né? Tudo na vida se resume a isso. Então, desde de tudo, né? Da psicologia, da filosofia, a sociologia, a gente entender, procurar essa questão das ciências sociais, né? Procurar entender sobre como funciona a sociedade que a gente vive e os conhecimentos em gerais, né? É, pô, aqui Concordo com você, Nil. nas redes sociais, nas redes sociais aqui é o que mais tipo assim, o melhor lugar para compartilhar conhecimento, para a gente conhecer novas pessoas, porque aqui milhares de grupos, né, de todas as redes sociais, e vários grupos tem, dependendo do grupo, tem muitas pessoas, né, 1.000, 10.000, 20.000, aí você para pensar, se a gente fosse, igual a gente está fazendo aqui, né, nesse chat, compartilhando conhecimento, cada um de nós aqui, não só nas redes sociais, mas também na questão fora do ambiente da rede social, do virtual, cada um tem algo de bom, de conhecimento para compartilhar. Por exemplo, eu entendo de elétrica, eu entendo de mecânica, eu entendo dessa questão específica de química que pode ajudar na questão de entender a alimentação. Ou seja, cada um entende algo diferente que possa compartilhar. E isso, eu acredito que não tem nada melhor do que isso. Então, isso é o que move nós para a gente ser uma pessoa que vai querer entender, né, a questão, né, do nosso corpo, né, da questão da saúde, ajuda nós em tudo, na alimentação, na questão, tanto da questão física do corpo, quanto principalmente da questão da mente, né. E uma coisa que eu comecei a perceber hoje em dia nas redes sociais, acho que o Ferrari também e a Solange, né, que já estuda há muito tempo sobre muitas coisas, que as pessoas hoje em dia, muitas das vezes usam as redes sociais até com a questão de uma válvula de escape
para tanta questão, né? Seja em família, seja no trabalho, tanto de estresse, a gente vê, assim, questão psicológica, né? Que muitas vezes, hoje em dia, tem vezes que eu entro aqui, especificamente aqui no Telegram, né? Quase às vezes não interajo muito em grupo, né? Às vezes quando eu vejo aqui, porque é, muitas das vezes as pessoas usam muito da maneira errada. Tipo assim, a gente entra, exemplo, entra num grupo e é briga, seja política, seja religião, um xingando, um brigando, ou seja, é, as pessoas muitas das vezes não entendem, né? O real objetivo aqui desse meio social. A gente conhece tantas pessoas, faz amizade, muitas das vezes sai do âmbito virtual, a gente conhece, muitas pessoas se conhecem, né? Pessoalmente, né? Fora do virtual. Então, isso aqui é um meio que, se a gente saber usar da maneira correta, igual muitos de nós faz, né? E só que, assim, é, não a grande maioria que era para ser, né? Mas muitos, né, entende da maneira errada e acaba, tipo, tendo muita confusão, né? Independente qual seja a rede social, brigas, intrigas, seja por dependente de qual seja questão política, religião, porque cada um pensa diferente um do outro, igual a Solange falou aí, né? Muitas das vezes ela não sente muita vontade de compartilhar, né, aquele entendimento dela, justamente para a questão, né, de divergências, né, que pode ter questão, né, de não ter, para não ter muita confusão, porque ela tem aquele entendimento dela, né, já há muito tempo, né, que mais de 20 anos que ela estuda muita coisa. Aí muitas das vezes a gente vai explanar aquele conhecimento e acaba gerando confusão por causa que as pessoas não vai querer absorver aquilo da maneira correta, vai pegar aquela crença pessoal, aquilo que ela acredita e vai querer, tipo assim, já ir pro embate, dizer, ah, não, isso é aquilo e querer brigar e não, tipo, absorver aquilo, né? Então, eu acredito que esse é um ambiente onde a gente pode compartilhar e futuramente, eu acredito que cada vez vai melhorar nessa questão, né? Tecnológica, esse meio aqui virtual, para a gente interagir cada vez mais, né? Igual que o Ferrari propôs a questão, né? Ele criou o site, aí tá na live, faz as lives, e de vez em outra vez, mais a questão do trabalho, eu parei muito disso. Eu fazia antigamente aqui no canal, às vezes era quase todo dia na semana, mas a questão do trabalho, né? Fez eu parar mais, assim, as lives, né? O chat aqui, agora às vezes 1 ou 2 vezes na semana, né? Então, mas o máximo que vocês conseguirem aproveitar esse meio aqui para compartilhar conhecimento, fazer novas amizades, é muito bom. A gente acaba conhecendo novas pessoas. Então, esse trabalho aí do Ferrari, o meu aqui também dessa proposta aí, né? Não só desse grupo aqui, mas eu tenho já tá em quase 1.000 pessoas, né? De medicina, naturopatia, né? Medicina natural e vários outros de livros. Então, é uma proposta boa, né? Tipo assim, de ajudar as pessoas. Então, eu acredito que Deixa eu a gente colocar. tá no caminho certo, né? Desculpa, eu prolonguei um pouco nas palavras, mas igual o Ferrari falou, né? Você acha que alguém queria fazer, não sei se alguém vai fazer mais pergunta para ele. Acho que Eu, alguém mais queria eu falar vou, alguma coisa, fica à vontade aí. Passa a tá, eu palavra. vou acrescentar um negócio aí no que você falou, Francisco, é bem interessante. A gente, em vários momentos, a nossa conversa aqui gerou em torno da questão da convivência, né? Grupos isso, grupo aquilo, as pessoas, tem a ver muito com a questão da convivência. Quando eu começo o ciclo de estudos na oficina, chama Ciclo de Estudos Eureka, né? E aí são 10 meses que eu vou conduzindo os alunos lá em questões de autoconhecimento e começo, tem toda a escadinha pedagógica que eu vou seguindo. Aí eu falo assim que uma frase emblemática que para chegar na questão da convivência é o seguinte: não se constrói uma casa começando pelo telhado. Isso é uma questão de engenharia, né? Não se constrói uma casa começando pelo telhado. A gente nunca põe o telhado, vou fazer uma casa, então põe o telhado. Não, você constrói o alicerce, que é o fundamento da casa. Aí a casa está bem alicerçada,
Aí você sobe as paredes, aí vai subindo as paredes, tal, vai subindo a casa. Quando chega lá no fim, aí você põe o telhado. O que acontece na convivência, o que acontece na experiência humana é que a convivência é o telhado. Ela não é o alicerce. E todo mundo quer começar pelo telhado. Por isso que dá merda. Dá merda. As pessoas querem conversar sobre o telhado, entender o telhado, debater o telhado, mas não tem nem parede, nem alicerce para fazer isso. Então, no ciclo de estudos, o alicerce é o existencial, que é o ser, porque se não tiver o ser, não tem o humano. Como é que vai ter o humano sem o ser? Então, é o ser. Aí depois o humano, que é as paredes. Aí depois tem um ser humano com outro ser humano. Isso é a convivência. Um ser humano com outro ser humano. Isso aí é o telhado. Mas se um ser humano está em estado de ignorância, como é que ele vai conseguir conviver bem com o outro ser humano que provavelmente também está no estado de ignorância? Uma metáfora que eu uso para falar disso, sobre a nossa convivência, é que são dois cegos jogando ping-pong. Imagina dois cegos jogando ping-pong. O erra a bolinha, ele erra. Não tem jogo de ping-pong, são dois cegos, não dá para jogar ping-pong com dois cegos. Aliás, dois cegos não conseguem fazer nada, nem jogar xadrez, nem ping-pong, nem baralho, nem nada. Então, para você chegar no telhado, que é a boa convivência, que é o que a gente quer, e é onde a gente está metido o dia inteiro, que é a convivência com o outro, a gente precisa começar pelo alicerce, subir as paredes, então a gente precisa ter autoconhecimento existencial, psicológico, para depois ter o autoconhecimento da convivência. Aí dois seres humanos esclarecidos vão ter boa convivência, senão não é possível. Só para ilustrar, por algum motivo eu tive muita vivência em grupos, em vários tipos de grupos, inclusive grupo de música. Eu toquei em 3 bandas diferentes. Tinha uma banda que eu participei, eu sou músico também. Tem uma banda que eu participei que tinha acho que 15 integrantes. Tinha 3 dançarinos, 2 vocal, um cara que tocava gaita, era muito integrante na banda. Era um grupo. E uma banda é tipo um casamento, né, velho? Porque os caras ficam você fica convivendo o tempo todo ali, tem várias questões para decidir e tal. E eu lembro de uma vez, a gente fazia muita reunião para decidir coisas. E eu lembro uma vez que a gente fez uma reunião, e aí, não sei se fui eu, deve até ter sido eu, ou pode também não ter sido. Mas, enfim, cada um respondeu a seguinte pergunta: o que você está fazendo aqui? Né? Qual é o seu motivo para participar desse grupo? E eu achava que eu ia ouvir a mesma resposta. Né? Eu estou aqui porque eu adoro música, porque eu estou pensando em seguir uma carreira musical. Não, tinha gente que estava lá para procurar namorado, tinha gente que estava lá porque gostava, porque a gente tocava em festa, e aí gostava de festa, gostava da diversão. Tinha gente que estava lá porque gostava de música, mas não tinha... Gostava de ouvir mais, assim, de ouvir música, não tinha interesse numa carreira profissional de música. Não teve 2 respostas que coincidiram em 15. Então é isso. Num grupo, as pessoas têm motivações diferentes e se elas entendessem isso, já ajudava demais. Né? Eu estou aqui por esse motivo e sei que você está aqui por um outro completamente diferente do meu, que eu até ignoro qual é o seu. Ela até pergunta qual é o motivo de você estar aqui. Só que não, as pessoas elas cometem vários equívocos na convivência. Elas estão num grupo e elas supõem que a motivação do outro é a mesma delas. Elas partem desse princípio. E outras, ela quer enfiar o motivo dela na goela do outro. O outro não pode ter outro motivo diferente do meu. Não pode ter outro entendimento, outro ponto de vista. Tudo isso aí é o telhado, né? E isso nunca vai ser resolvido se não resolver o alicerce e as paredes. Isso eu entendi. Quando eu entendi isso, eu falei, chega.
eu vou trabalhar no alicerce e nas paredes. E aí, né, esse povo fica tentando resolver a convivência, jamais vai conseguir, porque o problema da convivência é efeito, é igual ao sofrimento. A causa não está na convivência. A causa está na falta de autoconhecimento. Qualquer convivência onde os indivíduos não têm autoconhecimento está fadada a ser uma convivência ruim. Não tem jeito. A ignorância não permite a boa convivência. Pronto, falei numa frase. Ô Ferrari, eu não sei se você está encerrando, e a proposta da oficina é oferecer justamente isso, né? Tudo que a gente precisa saber para conviver bem. Então, coloca aquela frase que é o jargão que sintetiza tudo aí pra gente, para ficar claro. Com consciência tudo se resolve, sem consciência tudo se complica? É essa? Topzera! É isso aí, cara. Parabéns. É isso, né? Mas a consciência não vai vir com pílula, nem remédio, não. Precisa praticar a autociência. Mas é isso. Com consciência tudo se resolve, sem consciência tudo se complica. Essa é a frase-chave da oficina. E aí ela trabalha para o despertar da consciência para que as soluções aconteçam. Porque uma outra frase que é derivada dessa é a seguinte: para viver mal, ignorância basta. Para viver mal, ignorância basta. Para viver bem, só com consciência. Show de bola, gente, cara. Já deu 10 horas, eu acho que tá de bom tamanho, tá não, Nil? Sim, é pra encerrar a gravação, né? Tá. Tá, encerrar a gravação, aí fica o chat livre, a gente conversar tema livre, tá? Encerrar aqui, tá?